Fala pessoal, tudo bem? Começando agora um novíssimo podcast aqui do Sessão às 6. Me chamo Lucas Ribeiro e no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre a série aguardada por muitos, Os Anéis do Poder. Primeira série spin-off da saga O Senhor dos Anéis. Já vou avisando que nunca tive nenhum contato com esse mundo até agora, até essa semana, então não sei nada do que rolou nos livros, nos filmes do Hobbit. Boa parte da mitologia ainda desconheço, então levem isso em consideração enquanto escutarem, tá bom? Lembrando que não haverão spoilers, todo mundo pode ouvir, quem assistiu, quem ainda tá meio indeciso. Da história mesmo, vou falar mais do que já foi revelado nos teasers, trailers e por aí vai. Então vamos seguindo com a sinopse, espero que gostem. O drama épico que se passa milhares de anos antes do filme A Sociedade do Anel tem foco em um momento da história em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam e também ruíram, ao mesmo tempo em que heróis foram testados e tiveram a esperança quase aniquilada pelo grande vilão do universo de Senhor dos Anéis. Bom, os showrunners responsáveis são J.D. Payne e Patrick McKay. É baseada na saga de livros de J.R.R. Tolkien, né? E já está disponível no catálogo da Amazon Prime Video. Beleza, pessoal, é o seguinte, como eu falei, até essa semana da gravação nunca tinha assistido nada do Senhor dos Anéis, nenhum filme, nada. Aí quando vi que o podcast da vez seria essa série, né, seria sobre essa série, aproveitei a oportunidade para assistir, pelo menos a trilogia principal, né, os filmes do Hobbit não consegui ver por falta de tempo mesmo, ia ficar muita coisa. E assim, não sei se foi a melhor ideia ter assistido agora, porque cada filme tem umas 3 horas, mano, até mais. E quando finalmente estava livre para ver a série, percebi que cada episódio tem mais de 1 hora de duração. E são 8, então definitivamente eu subestimei quanto tempo isso iria consumir da minha semana. Mas por que eu digo isso? Porque mesmo tendo curtido a trilogia do Senhor dos Anéis, ver todos em seguida foi algo tão denso que pareceu um pouco demais. Se eu tivesse programado um intervalo entre cada um, talvez isso não teria acontecido. Mas tá legal, impressões gerais. Gostei, achei bacana, a atmosfera me lembrou muito Nárnia, Game of Thrones, a primeira trilogia de Star Wars, The Witcher, produções que já tinha conferido, né, então era um gênero familiar, mas apesar disso, pra quem não leu os livros, é um pouco demais, digamos assim. A mitologia, os nomes parecidos, não entendi inclusive a necessidade dos nomes de alguns personagens serem tão semelhantes, definitivamente não facilitou minha vida e com certeza o tempo, né, também. Gostei da história, mas se cada filme tivesse entre 20 a 30 minutos a menos, acho que não ia sentir muita falta não, sinceramente. Então, para não me alongar aqui, gostei do que vi. Os efeitos especiais são absurdos, pra época definitivamente foi um marco no cinema, respeito muito o fenômeno que se tornou e os fãs que tem, mas não foi uma franquia que me emocionou, que me tocou na maior parte do tempo. Então, terminei o terceiro filme pensando que não era pra mim e com muito receio da série ser igual. E pra minha surpresa, não foi. Por alguns motivos, mas o principal é que é menos denso. O foco dessa temporada é muito mais as pessoas, os personagens protagonistas em cada plot, em cada narrativa, do que a mitologia em si. Nos filmes, sentia que apesar de muita coisa ser bem construída, para eu gostar da história, primeiro tinha que entender claramente a mitologia, quem nasceu aonde, os nomes das terras, as ilhas, os nomes de todas as pessoas, para depois entender e simpatizar com os personagens. Aqui na série, eles preparam o terreno sem pressa para garantir que você conheça, nem que seja um pouco, do perfil de cada personagem. E pessoalmente, isso me conquistou bem mais. Você apostar os primeiros episódios mais na conexão do público com essas pessoas que vamos passar um bom tempo assistindo do que na mitologia. E só pra deixar claro, eu adoro vários personagens dos filmes, tá? Não tô falando que eles são mal construídos. Adoro o Gandalf, o Sam, Merry, mas tive dificuldade de me conectar com boa parte por não ter entendido 100% algumas questões do contexto mesmo, da jornada, dos próprios personagens. Então isso complicou um pouco.
Aqui é tudo mais simples. Dá pra entender a série sem ter visto os filmes, mas quem conferiu ainda assim também é recompensado. As jornadas de cada narrativa são relativamente simples, da Galadriel, do Elrond, da Nori. Então, por ser mais simples, a facilidade em me conectar, em me importar com eles foi bem maior. Tanto que eu gostei de praticamente todo mundo, mas falo mais deles já já. Mas uma coisa que me surpreendeu bastante foi a tensão. Em vários episódios você vê que os showrunners gostam e são bons em criar suspense e até trazer os elementos de terror mesmo. Nos filmes vi uma vez ou outra, mas aqui é bem mais perceptível. Sem spoilers, mas destaco uma sequência numa casa bagunçada e uma fuga em câmera lenta que foram excelentes. O que também contribui com isso é a ação. Temos diversas sequências de ação aqui, com lutas coreografadas sensacionais, e eram tão criativas e envolventes que eu me pegava suspirando ou gritando mesmo com a televisão. Tem uma envolvendo correntes, que cara, é tão legal de assistir, que quando terminou eu fiquei tentado a voltar e ver de novo. Mas por causa do podcast, não dava, tinha que terminar o quanto antes. Tô falando isso aqui na seção do roteiro porque a escrita distribui muito bem essas sequências ao longo dos episódios e ajuda a deixar as coisas mais dinâmicas. Mas por falar em dinâmica, a única coisa que poderia ter sido um pouco mais caprichada é o ritmo. A história podia ser só um pouco mais objetiva. Por um tempão, não entendia do porquê passarmos tanto tempo na ilha de Númenor. Nossa, a gente passou muito tempo naquele lugar. E a narrativa, por um momento, realmente parecia emperrada, mas quando finalmente deixaram claro o porquê de estarmos ali e como que isso contribui para o futuro da história e da sua importância, né, tudo fez mais sentido, então nem isso foi gratuito. Ainda acho que nosso tempo lá poderia ter sido um pouco mais breve, mas como tudo foi justificado, então tá tudo certo, faz sentido. E uma última coisa, a série tem uma reviravolta que eu não esperava e me surpreendeu também. Vi na internet que pra quem tava assistindo um episódio toda semana, porque foi lançado semanalmente, já conseguiu adivinhar, né, ou pelo menos teorizar, chegar perto, mas pra mim, que viu tudo em um dia, o desfecho tomou um rumo que nem passou pela minha cabeça, sabe? Então isso ainda foi um bônus maravilhoso. Certo, entrando na categoria dos personagens, temos Galadriel, que é interpretada por Morphy Clark, acho que falei certo. Não sei nada sobre nenhuma das duas, tá? Da Galadriel só aprendi o que vi nos filmes, o que cá entre nós não foi muita coisa, já que ela tem tipo 3 cenas em toda a trilogia, é ridículo. Para uma personagem tão popular eu esperava bem mais destaque. E sobre a atriz, nunca a vi antes, aqui é a primeira vez. E assim, gostei do trabalho dela, é uma guerreira poderosa, a gente vê não só pela postura, mas pelas suas cenas de ação, seus movimentos, é bem ágil com a espada, tem uns movimentos loucos quando monta um cavalo, então ter uma protagonista que não precisa passar por toda aquela coisa que a gente já viu antes várias vezes, de consumir muito do nosso tempo, descobrir quem ela é, o que quer fazer da vida, e do público ter que esperar ela criar coragem pra fazer o que a gente sabe que ela vai fazer, não ter isso é bem legal. Pular tudo isso e já ir para a parte que interessa, que atrai mais, foi uma boa escolha ao meu ver. E como ela não é perfeita, ainda temos a chance de vê-la amadurecer e se desenvolver. Ou seja, aprender com sua jornada e tudo isso. Mas qual que é a questão? Essa versão da Galadriel é completamente diferente da que a atriz Cate Blanchett interpretou nos filmes, porque lá ela é muito mais da paz, né? Pelo menos a impressão que deu foi essa. Mexendo mais com feitiçarias, com visões, com as coisas místicas, enfim. E essa da série é sangue nos olhos, espada na mão e só vamos, sabe? Lucas, mas nos livros ela é assim mesmo. Primeiro, minha questão aqui é que nenhuma versão faz questão de se associar com a outra. E por serem versões diferentes, a impressão é que são pessoas diferentes, o que é estranho, porque não são. E segundo, eu não li os livros, e realmente acredito que se uma produção grande como essa quer alcançar o maior número de pessoas, e normalmente esse é um dos objetivos, é importante pensar não só nos fãs, que com certeza vão assistir, mas também nas pessoas que não conhecem e resolveram dar uma chance, como é o meu caso. Por exemplo, sei que os elfos vivem por séculos e séculos, e que talvez esse lado mais mágico dela tenha surgido só depois,
E realmente essa é só a primeira temporada, né? Mas foi uma oportunidade perdida, eu senti, sabe? Poderiam ter feito mais com isso. E as menções honrosas da vez são Nori e Pop, da espécie pé peludo, que, de acordo com a Wikipédia, é daí que os hobbits serão originados. A amizade dessas duas é muito gostosa de se ver, o arco delas é bem legal, meio sessão da tarde, mas juro que digo isso da melhor forma possível. Aquela sessão da tarde fofa e descontraída, sabe? Eu gostei muito, acho que compensou por alguns momentos mais tensos de outros arcos. Elas duas carregaram essa narrativa nas costas e são umas fofas, sério, são crianças muito fofas, adorei. Quer dizer, eu acho que são crianças, né? Acho que, enfim, são umas fofas, adorei. Agora eu queria comentar um pouco o fato de Os Anéis de Poder ser simplesmente a série mais cara já feita. De acordo com o site Insider, a Amazon investiu quase 500 milhões de dólares na realização dessa primeira temporada, e assim que os 2 primeiros episódios foram lançados juntos, aproximadamente 25 milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram logo nas primeiras 24 horas. Não só é excelente, mas mostra que mesmo depois desses anos todos, a franquia Senhor dos Anéis ainda é super popular entre os fãs, que fazem questão sim de conferir as novas produções da saga. E também outra coisa, só o fato de conseguir toda semana se manter no páreo com um outro spin-off de uma outra franquia famosa, no caso A Casa do Dragão, que também se tornou incrivelmente popular, é impressionante. De acordo com o site Tecmundo, a boa notícia é que não só a segunda temporada foi confirmada, como as gravações já começaram. Mas a má notícia é que a previsão do lançamento, de acordo com o pessoal da produção, é que só seja lançado daqui a 2 anos ou mais. Ou seja, de 2024 pra frente. Ou seja, quando lançar, eu com certeza vou ter me esquecido de absolutamente tudo. E é isso, sabe? Acontece. Mas se o Sessão às 6 ainda existir até lá, eu super vou cobrir a segunda temporada. Realmente gostei do que assisti. Mas sobre essa quantia, quase 500 milhões de dólares, nossa, como valeu cada centavo, viu? Todos os cenários, as paisagens de cair o queixo, provavelmente a série mais linda que eu já assisti esse ano. A região lá dos elfos é belíssima, diversas árvores com folhas amarelas. Númenor também tem uma arquitetura fenomenal. E eu gosto que nem sempre dá pra saber quando é computação gráfica e quando eles realmente se deram o trabalho de criar grandes cenários para os atores interagirem, sabe? Porque com essa grana toda dá pra fazer as duas coisas e ainda assim fazer bem feito. A trilha sonora também é super atmosférica. Ouvindo você sabe que tá no mundo místico de ficção. E como é tudo tão profissional, a sensação era de que eu tava vendo um bom filme de 8 horas, ao invés de uma série dividida em 8 partes. Não sei se vai dar pra entender, mas é uma vibe muito forte de filme. Tanto que eu super assistiria todos os episódios no cinema. Tenho dinheiro pra isso? Não, mas assistiria. Ia ser ótimo, com certeza. Como falei antes, essa primeira temporada tem 8 episódios, variando entre 1 hora e 5 e 1 hora e 12 minutos. E já está disponível no catálogo da Amazon Prime Video. Olha, no geral, não me matem, fãs do Senhor dos Anéis, mas eu pessoalmente me interessei mais pela série do que pela trilogia que assisti. Ainda quero dar mais uma chance, assistindo com mais calma, mais atenção, mas agora não, um dia ou em algum ano eu faço isso, porque é muita coisa. E ainda quero conferir os filmes do Hobbit, tenho interesse. Mas enfim, a questão é que a primeira temporada é extremamente bem feita. Você vê que teve um cuidado de anos que compensa. A história é relativamente mais simples de se entender do que nos filmes, o que a torna mais acessível. Assim você expande ainda mais o público interessado. Os personagens são, no geral, muito bons, e como são vários, você pode escolher qual te interessa mais, sabe? Se não gostou de um, já aparece outro numa outra história, e todo mundo consegue ter algum tipo de destaque, o que é difícil de se fazer, normalmente. As cenas de ação são ótimas, a paleta de cores, os ângulos de câmera, realmente os aspectos técnicos merecem ser aplaudidos. E eu espero de verdade que a fotografia seja premiada no Emmy ou no que for, porque merece reconhecimento. Mas e aí, vocês concordam que foi bom? Ou não foi fiel aos livros por algum motivo? Faltou alguma coisa pra vocês? Também acharam que a Galadriel da série poderia ter sido um pouquinho mais fiel à dos filmes?
Me contem no Instagram, @sessãoas6. Não só adoro saber o que pensam, mas especialmente sobre essa série. Ia ser ótimo interagir com vocês, com quem lê os livros, com quem já sabia mais ou menos o que esperar, que conhece mais dos personagens. Então, vão lá que serão todos bem-vindos. Também temos o e-mail, podcast, sessãoas6@gmail.com. Então, dito isso, vamos chegando ao fim do episódio. Semana que vem vamos bater um papo sobre o filme Adão Negro. Finalmente a DC retorna aos cinemas, acho que já faz um tempo, né? E espero trazer boas notícias. Se você escutou até aqui, muito obrigado, agradeço de verdade. Por favor, quem puder, compartilhe com quem também gosta do Senhor dos Anéis, ou então que curtiu a série e quer trocar uma ideia, porque isso ajuda demais o podcast a alcançar mais pessoas, beleza? Vou ficando por aqui, um grande beijo a todos e todas e até a semana que vem. Tchau!